Senhor amado, louvado seja o teu santo e bendito nome. Nessa presença santa e agradável, onde já podíamos sentir a tua presença, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que já se faz neste lugar, tome agora a direção, Pai, da palavra poderosa, que cremos que nesta noite virá, Senhor, trazer tudo aquilo que a tua igreja necessita. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua presença seja com o teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, Salmo de número 126. Enquanto você procura, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus por essa tão rica oportunidade e também louvar a Deus pela vida do pastor Leandro. Deus abençoe a sua vida, pastor, sua esposa, irmã Ana. Me sinto muito honrado, pastor, estar aqui nessa noite. Eu sei do meu tamanhinho e sei o que o Senhor está fazendo por mim. Também louvo a Deus por todo o corpo de obreiros que auxilia o Senhor. Pastor Leonardo entrou em contato conosco. Deus abençoe a sua vida, pastor, viu? Em nome de Jesus, sua esposa, sua família. Também o pastor João. Deus abençoe a sua vida, pastor João. Pastor Argimiro. Amém, que Deus abençoe sua esposa, Lemuel, Deus abençoe todos os amigos, obreiros que estão aqui, Deus abençoe. Eu trago a saudação do pastor Vilmar ao Senhor, o abraço dele, fraternal, ao Senhor e a toda a igreja em Uruguaiana. Queridos irmãos, eu já estava nervoso com o culto nessa noite, e eu vi o Joabe ali sentado. E eu pensei, Jesus, por que o Senhor não deu uma escala para o Joabe hoje, para ele pregar? Irmão Jackson, Deus abençoe, irmão Jorginho, irmão Arão, todos os irmãos aí, os nossos amigos, conhecidos, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. A minha esposa, amada e querida esposa, que Deus abençoe a vida dela, e também os meus filhos, Thomas e Isaac. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham de Gomensoro, nosso irmão, meu Deus, nosso irmão Gustavo, a irmã Lorena, Deus abençoe a vida deles. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Tome seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Evangelista Almeri também pastoreou a igreja ali em Belo Union. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, este salmo não saiu do meu coração desde que o pastor Leonardo entrou em contato comigo, orientado, é claro, pelo pastor Leandro. Este salmo, ele falava ao meu coração, bradava ao meu coração, e eu não entendia o que o Espírito de Deus queria falar nesta noite. Este salmo é um salmo conhecido por todos nós. Este salmo é um salmo pregado muitas vezes nos nossos cultos durante o ano. Qual pregador, qual obreiro que nunca se alegrou lendo este salmo? Qual o pregador, o obreiro, o servo e a serva do Senhor
que nunca pregou este salmo e sentiu a graça do Espírito de Deus. E eu orando e buscando ao Senhor, e perguntando ao Espírito Santo o que Ele queria falar comigo, nesta semana, enquanto eu estava na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus trouxe a revelação do que nós devemos ouvir aqui nessa noite, do que Ele quer falar conosco aqui neste lugar. Queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia fala que no princípio Deus criou o céu e a terra, ela está falando do princípio do universo, do princípio do mundo material. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno para sempre. O Salmo de número 90, versículo 2 diz que antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é eterno pelos séculos dos séculos. Antes de você nascer, Ele já sabia da tua existência. Antes do teu pai e da tua mãe escolherem um nome para você, Ele já sabia o nome, o CPF, o endereço, o RG. Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele já sabia a palavra que seria ministrada. Antes de você nascer, Ele já tinha algo preparado para a tua vida. Quantos podem adorar esse Deus eterno? E Deus criou o homem para o adorá-lo e para ser cabeça da criação. Queridos irmãos, mesmo Deus sabendo que o homem pecaria, mesmo Deus sabendo que o homem falharia, ainda assim, por amor, Ele decidiu criar o homem. Deus, Ele amou tanto a humanidade antes da fundação do mundo, que ainda assim Ele decidiu criar o ser humano. Antes que o ser humano fosse formado, Deus já o amava. E disse o pregador pentecostal, eu não sei aonde começou essa frase, mas veio inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que antes de Deus falar haja luz, Ele já havia dito haja cruz, porque Ele amou o ser humano e a humanidade, e Ele preparou de antemão um retorno do ser humano, do homem. Ele preparou um escape, uma solução, um plano de salvação para trazer o ser humano para a sua presença. Deus cria o homem, querido, para o adorar, não porque ele tinha necessidade de ser adorado, porque quando nós olhamos para Isaías, para você que está atento aqui, quando nós olhamos para Isaías no capítulo 6, você vai ver que lá os anjos do Senhor, os arcanjos, os querubins, eles estão adorando o Senhor 24 horas, se é que existe horas no céu, mas eles adoram ao Senhor a todo momento. Deus, Ele não necessita da minha e da tua adoração. Deus não necessita da minha e da tua oração. Deus não necessita da minha e da tua adoração. Mas nós necessitamos adorar ao Senhor. Nós necessitamos orar ao Senhor. Ele continua sendo Deus, sem mim e sem você. Mas nós sem Ele não somos absolutamente nada, porque Ele é tudo em todos. Ele é Deus eterno. Por isso abra a tua boca nessa
nessa noite e adore ao Senhor aqui neste lugar. Se você não adorar a Ele, Ele continua sendo Deus, mas se você adorar a Ele, o Espírito Santo vai renovar a tua vida, vai curar as tuas enfermidades, vai restaurar o teu casamento, vai levantar a tua família. O Espírito Santo vai operar na tua vida, porque você está adorando ao Senhor. Deus escolhe Abraão para através dele concretizar o seu plano de redenção com a humanidade. Deus escolheu Abraão, queridos, não porque Abraão fosse o melhor ser humano da face da terra. Deus escolheu Abraão não porque Abraão fosse melhor do que alguém. Deus escolheu Abraão, queridos, não porque Abraão era mais bonito, não porque Abraão era mais gordinho ou mais magrinho. Deus não escolhe Abraão por causa do seu pai Terá. Deus escolhe Abraão por causa da sua graça revelada e manifesta no Antigo Testamento. Eu uso nesta noite a autoridade da palavra para dizer a mim e a você que você não está aqui porque você é melhor que alguém, você não está aqui nessa noite porque é mais que alguém. A graça de Deus revelada na tua vida te trouxe até este lugar e fez você entender que sem Jesus você não era nada. Eu, com perdão, pastor Leandro, uso o Senhor como exemplo. Apesar do seu conhecimento, apesar da sua sabedoria, toda a experiência que o Senhor adquiriu ao lado do seu pai, mas o Senhor não está aqui como presidente por causa do seu conhecimento, por causa da sua sabedoria, e nem pela experiência que adquiriu com o seu pai. Foi a graça de Jesus que alcançou a sua vida. Obreiros do Senhor que estão aqui, a graça do Senhor os alcançou. Aleluia. Muitos de nós não éramos nada lá fora, muitos de nós não éramos ninguém lá fora, e hoje alguém vê a gente aqui de terno e gravata, bem sentado, bem vestido, porque se tem uma coisa que o crente assembleiano é bonito, e alguém olha nós aqui bonito, bem vestido e diz: nossa, é um doutor, nossa, é um juiz, é alguém. Não é nada, é só um obreiro. Se é que eu posso usar a expressão, é só um obreiro. Mas a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus veio até nós, a graça de Deus chegou na minha casa, a graça de Deus chegou na minha vida. Oh, a graça de Deus está aqui nesta noite. A graça de Deus quer alcançar você que ainda não entregou a tua vida a Cristo. A graça de Deus quer alcançar você que está apartado dos caminhos do Senhor. A graça de Deus quer alcançar você. Quantos podem adorar ao Senhor pela sua graça infinita e maravilhosa? Mas os descendentes de Abraão, queridos irmãos, eles foram aos poucos abandonando o Deus de Abraão. Os descendentes de Abraão, seus filhos, os patriarcas de Israel, aos poucos eles foram, ou os patriarcas das tribos, aos poucos eles foram abandonando o Deus de Israel. Eu anotei alguns pontos aqui aonde eles abandonaram. Primeiro, eles rejeitaram a palavra de Deus, que quando eles saíram do Egito, disse para eles claramente, para eles não se juntar com os povos originários de Canaã. Segundo, eles rejeitaram o governo de Deus, quando eles pediram a Samuel um rei. Terceiro, eles rejeitaram as liturgias estabelecidas por Deus e pelos seus sacerdotes. Quarto, os sacerdotes abandonaram a Deus para cuidar dos seus bens materiais, colocaram o seu reino no lugar das coisas de Deus, colocaram as suas coisas no lugar do sagrado das coisas de Deus. E em quinto lugar, eu anotei aqui, eles adoraram os deuses dos povos originários, que queimavam os seus filhos em altares. Israel começou a queimar os seus próprios filhos a Baal. Israel começou a sacrificar os seus próprios filhos e começou a fazer aquilo que era
abominação aos olhos de Deus. Israel começou a afastar-se de Deus de uma forma que, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vamos ler que desde o tempo de Moisés, ainda a serpente que Moisés havia sido levantada, aquela serpente que foi levantada para curar Israel, aquela serpente era adorada nos montes, em lugares escondidos. Eu ouso dizer, e a palavra confirma, que Saul não pôde erradicar a idolatria em Israel, ou melhor dito, Samuel não pôde erradicar, Saul não pôde erradicar, nem Davi, que era segundo o coração de Deus, pôde mudar o coração daquele povo para abandonar a idolatria. Salomão, com toda a sua sabedoria, não pôde afastar o povo da idolatria, e o povo cada vez foi afastando-se mais do Senhor, o povo cada vez foi afastando-se mais do seu Deus, e de repente as nações inimigas começaram a invadir Israel. E por que as nações inimigas começaram a invadir Israel? Porque Deus já não era mais o guardião de Israel, porque as mãos do Senhor já não estavam mais estendidas sobre Israel, porque o pecado havia entrado dentro de Israel e dominado aquela nação. E aonde está o pecado, nosso Deus que é santo não pode estar. Aonde está a imundícia, o nosso Deus que é santo, ele não pode estar. Israel pecou e se afastou de Deus, e quando Israel se afasta de Deus, Israel virou presa fácil para os seus inimigos. Mas o plano e o projeto de Deus com Israel ainda estava de pé. Deus ainda queria restaurar Israel, Deus ainda queria fazer que através de Israel se levantasse o Salvador da humanidade. Deus ainda tinha um projeto e um plano com Israel, e para que esse plano se concretizasse, era necessário limpar o coração de Israel, era necessário limpar Israel, era necessário arrancar a idolatria do meio de Israel. E aí Deus envia o cativeiro. Você sabe o que é extraordinário? Jeremias profetizou muitos anos, e eles zombavam de Jeremias. E Jeremias dizia: 70 anos, anunciava a destruição, e eles prendiam Jeremias, eles algemavam Jeremias, eles torturavam Jeremias, e ele anunciava que o cativeiro viria. Isaías profetizou, os profetas profetizaram, os que foram antes do exílio, todos profetizaram, e o povo zombava, porque eles diziam: não, nós estamos em prosperidade, não nos falta nada, nós temos tudo, nós semeamos e colhemos uma boa colheita. É mentira desses profetas, é mentira deles. Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Mas para nós não nos determos muito e já entrarmos na palavra, o salmista no Salmo 126, ele parece relembrar o dia em que Deus viu a aflição do seu povo. O salmista no Salmo 126, ele relembra, ele faz uma recapitulação do dia em que eles saíram do cativeiro, do dia em que os reis da Síria deram libertação para Israel. E ele começa dizendo que eles eram como os que sonham. Por que eles eram como os que sonham? Porque por muitos anos eles haviam desejado aquela libertação, por muitos anos eles haviam desejado que a promessa, a profecia que havia profetizado Jeremias se cumprisse. Não é engraçado, querido irmão, nós pensarmos que aqueles mesmos, talvez não exatamente as mesmas pessoas, mas a mesma nação que rejeitou os profetas, que rejeitou a profecia de Jeremias, agora não via a hora que a profecia de Jeremias se cumprisse. Assim também é com a igreja. Nós estamos anunciando que Jesus vem, nós estamos pregando que Jesus volta, e alguém está burlando-se, alguém está rindo, alguém pode estar debochando e dizendo: não, esses crentes são loucos, esse Jesus deles há anos está para vir e nunca vem, mas aquele que há de vir, virá e não tardará.
E um dia a humanidade lembrará que a igreja de Uruguaiana anunciava um Cristo que cura, um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que batiza com o Espírito Santo, e um Cristo que voltará. Um dia Ele voltará, um dia Ele voltará. Nossa boca se encheu de riso, a alegria invadiu o povo, queridos, por ver as promessas de Deus se cumprindo. Eles não conseguiam ficar sério, porque na presença do Senhor, diz o pregador pentecostal, que até a tristeza salta de alegria. Eles não conseguiam ficar sério, por quê? Porque a alegria invadiu aqueles irmãos, a alegria invadiu Israel. No ano de 91 e 92, um avivamento chegou na cidade de Sapiranga, da onde eu vim, e esse avivamento tomou os crentes de tal forma, que os crentes iam para a indústria, iam para as fábricas de calçado, iam para as ateliês, e eles não podiam conversar com ninguém, porque a alegria do Senhor tomou conta da boca dos crentes, e eles já não conseguiam mais falar em língua normal. A língua que saía era a língua do Espírito, eram línguas espirituais, porque quando a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, a alegria do Senhor invade o nosso coração. Ei, quem sabe você está aqui nessa noite cheio de promessa. Deus te prometeu um mundo de coisas, Deus te prometeu algumas coisas, ou Deus te prometeu uma coisa que já é muito para nós. Deus te fez essa promessa, e você chegou aqui cabisbaixo, triste, não sabendo o dia e nem a hora do cumprimento da promessa. Mas alegra o teu coração nessa noite, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel davam testemunho daquilo que Deus havia feito. Os inimigos de Israel davam testemunho daquilo que Deus havia feito para Israel. Ele estava lembrando que um dia eles saíram do cativeiro, e enquanto eles passavam pelos povos, enquanto eles passavam pelas nações, eram muitos dias de caminhada, eram muitos dias de viagem. Alguns olhavam, os mesmos que antes, quando eles estavam indo para o cativeiro, zombavam. Os mesmos, ou talvez os filhos ou os netos, olhavam e zombavam. Agora os netos e os filhos olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses, grandes coisas fez o Senhor por esses. Queridos e amados irmãos, existem 3 tipos de provação que o crente passa. Primeiro, a provação que ele mesmo busca para a sua vida, porque ele faz escolhas erradas, ele se afasta de Deus. Segundo, a provação que vem do diabo, que é para nos derrubar e para nos destruir. E terceiro, a provação que vem de Deus. Essa não é nem para nos derrubar e nem para nos destruir, porque o deserto é a faculdade de Deus, o deserto é a escola de Deus. E se Deus te levou para o deserto, saiba de uma coisa: você só vai sair de lá a hora que você tiver aprovado por Ele. Mas quando você sair do deserto, aqueles que um dia riram, e eu não, quem sabe, não estou falando de pessoas, mas de espíritos malignos, que um dia riram e pensaram que o teu fim havia chegado, eles terão que dizer: grandes coisas fez o Senhor por esse, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Abra a tua boca nessa noite, encha ela de glória a Deus e de aleluia, encha a tua boca de riso, porque o Deus de Israel está aqui, o Deus da igreja está aqui. E ele diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Porque ele disse isso? Porque ainda haviam muitos israelitas no cativeiro.
porque ele sabia que a promessa de Deus havia apenas começado, mas ainda não estava terminada. Ele sabia que Deus ainda tinha muito para fazer. Ele sabia que Deus ainda ia fazer coisas maravilhosas. Ele sabia que a promessa de Deus não era só para a geração dele, não era só para o tempo dele, não era só para aqueles israelitas, mas era para as gerações futuras. Ei, querido e amado irmão, o que Deus, eu uso a autoridade da palavra para dizer que o que Deus vai fazer ou está fazendo na tua vida não é só para a tua geração, não é só para o teu tempo, não é só para você. Se Jesus não voltar, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar os teus bisnetos. O que começou aqui neste lugar, o que começou em Uruguaiana 87 anos atrás, alcançou essa geração atual, e se Jesus permitir e ainda não tiver voltado, continuará alcançando, porque a promessa do Senhor é grande, e ela ainda não está completa, ela ainda não está totalmente cumprida. Quantos podem adorar o santo e maravilhoso nome do Senhor? E ele diz o que todos nós conhecemos: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E por que ele disse isso? Porque enquanto eles saíam do cativeiro, enquanto eles saíam da Babilônia, eles vinham alegres, regozijando, eles vinham cantando, quem sabe saltando. Se fosse crente pentecostal, viria falando em língua, e eles estavam alegres, alegres e alegres. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, quando eles chegaram em Sião, o que eles se depararam foi algo assustador. O que eles viram em Jerusalém foi um cenário de destruição, foi um cenário de guerra, foi uma catástrofe. E quando eles olharam para tudo aquilo, de repente o sorriso deles, de repente a alegria deles se transformou em choro, se transformou em lágrimas. Tudo que era lindo no caminho, de repente se transformou em lágrima, se transformou em choro, se transformou em lamentos. A Bíblia diz que eles lutaram anos para construir um templo, e depois que o templo estava construído, os anciões choravam. Enquanto os jovens se alegravam, os anciões choravam, porque eles lembravam da glória que era a primeira casa. Mas Deus levanta um profeta meio doido e desconhecido, e o profeta se levanta e diz: assim diz o Senhor dos exércitos, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. E porque a glória da segunda foi maior que a glória da primeira? Por aquilo que o pastor Leandro leu aqui nessa noite. Porque na segunda casa, um dia, aqueles dois anciões viram Jesus Cristo entrando e sendo apresentado no templo. A primeira casa não viu o Messias, mas a segunda casa viu o Messias. A primeira casa não viu a glória de Deus em sua totalidade, mas a segunda casa viu a glória de Deus em sua totalidade. E a glória de Deus não só estava no templo, mas também caminhava e ensinava e mostrava o caminho e endireitava as veredas e anunciava o reino de Deus, porque a segunda casa teve uma glória maior. E agora Israel estava chorando, Israel estava se lamentando. Por quê? Porque o cenário era de destruição. E aí ele lembra que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E ele diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8, fala do semeador que saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou,
e secou-se porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu venho nessa noite, e essa foi a palavra que o Espírito de Deus me entregou para a igreja do Senhor. Amado e querido irmão, eu não sei em qual momento que alguém pensou, para não ser tão direto, que semear a semente do Evangelho era coisa fácil. Eu não sei em qual momento alguém pensou que semear a semente do Evangelho era comer churrasco e tomar chimarrão o dia inteiro. Eu não sei em qual momento alguém pensou que semear a semente do Evangelho era viver a vida de Marajó, era viver a vida de uma pessoa rica, era viver a vida de um rei. Eu não sei em qual momento alguém pensou que levar a semente do Evangelho era fácil, que levar a semente do Evangelho era levar uma vida de facilidade. Eu não sei em qual momento alguém pensou que o Evangelho era somente flores e que não haviam espinhos. Eu não sei em qual momento alguém pensou que o Evangelho era só vitória e não haveriam lutas. Eu não sei em que momento alguém pensou que o Evangelho era tão fácil que não haveria nenhuma dificuldade. E você chegou aqui, quem sabe, dizendo: aonde está a facilidade que me falaram? Aonde está a facilidade? Quem sabe você vem de outro lugar, eu não sei o Evangelho que foi apresentado, mas se você vem na terça-feira, o Evangelho é genuíno e verdadeiro, porque nós sabemos a palavra que é pregada. Mas eu não sei o Evangelho que foi apresentado a você. Mas deixa eu dizer uma coisa: viver o Evangelho verdadeiro é viver em críticas. Viver o Evangelho verdadeiro é viver em provação e em dificuldade. Viver o Evangelho verdadeiro é cruz. Viver o Evangelho verdadeiro é renúncia. Viver o Evangelho verdadeiro é entrega. Deixa eu te dizer uma coisa, com todo o amor e carinho do meu coração, mas na inspiração do Espírito Santo: se você não renunciou nada até hoje, desculpe-me dizer, mas você não está vivendo o verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho é aquele que mentia, não minta mais; aquele que enganava, não engane mais; aquele que fazia fofoca, não fale mais da vida do seu irmão; aquele que roubava, deixe de roubar; o mentiroso, pare de mentir. Isso é o verdadeiro Evangelho. E quem sabe você chegou nessa noite dolorido pelas marcas da cruz, dolorido pelas marcas dos açoites, dolorido pela marca do Evangelho na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você está vivendo o verdadeiro Evangelho. E se Jesus vier nessa noite, não tenha dúvida de que eu e você estaremos com Ele na glória. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a unção de Deus aqui nessa noite. Se você pode apenas por alguns segundos, feche os teus olhos nesta noite e concentre o teu pensamento com o céu, porque eu sei que alguém chegou aqui com a sua cruz pesada. Eu sei que alguém chegou aqui dizendo: Deus, quando essa luta e essa prova vai terminar? Mas eu venho te dizer que o Deus que te deu a cruz para carregar, Ele não te deixou sozinho, Ele não te abandonou nesse caminho. Ele tem um Simão Sirineu para te ajudar, e Ele é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Ele está em nosso meio, Ele está passeando em nosso meio, Ele está inundando a vida de crentes aqui, Ele está sarando as feridas, Ele está fechando as feridas. Ele está dizendo para você através da minha boca: não pare, porque ainda não chegou no final. Não pare, porque ainda não é tudo que eu tenho com a tua vida. Essa não é a primeira luta e não vai ser a última, mas em todas elas eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei. Oh, eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a unção dele aqui. Aleluia. Enquanto eu orava ao Senhor, o Espírito de Deus ministrava o meu coração e dizia: filho, fala para os meus servos, fala para os meus obreiros, fala para a minha igreja, fala para os meus filhos, que nestes 87 anos
A semente foi semeada, mas a semente não foi semeada com risada, a semente não foi semeada com oba-oba, a semente não foi semeada debaixo do pecado, a semente não foi semeada de qualquer maneira, a semente foi semeada com choro, a semente foi semeada, ai meu Deus do céu, a semente foi semeada com lágrima, a semente foi semeada com pranto. E hoje, enquanto eu estava na presença do Senhor, eu dizia: Jesus não faz por mim, mas faz pela lágrima de todos os crentes que choraram nesses 87 anos na igreja de Uruguaiana, desde o primeiro missionário que chegou aqui, até o pastor Leandro que está agora. Faz pelas lágrimas dos teus filhos, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Eu sei que Ele está aqui neste lugar. Eu quero falar, meus irmãos, para aqueles que estão semeando com dificuldade, mas eu quero falar também para aqueles que deixaram de semear. Eu quero falar para aqueles que estão chorando, levando a semente, mas eu quero falar para aqueles que diminuíram a sua semente, a sua produção. Eu venho falar para aqueles que estão chorando e estão sofrendo pela causa do Evangelho, mas eu venho falar também para aqueles que diminuíram a sua produção. Queridos e amados irmãos, de uns anos para cá, entrou-se uma doutrina diabólica, e eu espero que aqui não, mas a Assembleia de Deus é a mesma em tudo que é lugar. Entrou uma doutrina diabólica no meio da igreja do Senhor, que quem tem que semear é assalariado, quem tem que semear é quem ganha para fazer. Eu não vou fazer porque o pastor tem aqueles que são assalariados. Essa doutrina é demoníaca e diabólica. Deus chamou a todos nós para semear a boa semente do Evangelho. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, para que a semente seja semeada. E quem sabe você diminuiu a sua produção, quem sabe as lutas, as dificuldades fizeram você parar, fizeram você diminuir a sua produção, e nessa noite você chegou aqui dizendo: já está bom o que eu estou fazendo, eu já estou fazendo muito, eu já estou em 2 corais, eu já faço parte da banda, da orquestra maravilhosa, eu já faço parte disso, eu já estou em tal departamento. Mas eu quero te dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus não te chamou para dar apenas 30%, Deus não te chamou para dar apenas 60%, Deus te chamou para dar os 100%. Ele quer os 100% da tua vida, Ele quer 100% de dedicação, Ele quer 100% de esforço, Ele quer 100% de entrega. Ei, semeador, volte a semear. Ei, semeador, volte a semear. Porque você não ora mais como orava, porque você não jejuma mais como jejuava, porque você começou a olhar para fulano e para ciclano, quando você deveria olhar para o autor e consumador da tua fé. Porque a chama se apagou no teu coração, porque o amor diminuiu no teu coração. Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não era, queridos irmãos, nada a não ser que eles deixaram de produzir como deveriam produzir. Eles deixaram de dar o resultado que deveriam dar. Eles deixaram de frutificar o quanto deveriam frutificar. Amado e querido irmão que me ouve nesta noite, eu sei que o Espírito de Deus está aqui, e eu sei a mensagem que estou pregando, eu tenho consciência disso, mas eu não posso fugir daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para entregar para esta igreja e para todos nós aqui neste lugar. Deus chamou você para dar os 100%. Porque você parou de ir ao hospital? Porque você parou de entregar folheto na rua? Porque você parou de fazer parte da equipe de evangelismo? Porque você parou de convidar pessoas para vir à igreja? Porque os teus vizinhos já não ouvem mais a palavra da tua boca? Porque Deus já não ouve mais
mais a tua oração pela madrugada? Por que Deus já não recebe mais o teu jejum durante a semana? Por que você parou? Por que você parou? Mas nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: eu quero renovar as tuas forças, eu quero renovar o teu ânimo, eu quero renovar a tua vida, porque eu ainda conto com você para esta obra. É tão pouco que eu faço, é tão pouco que eu faço. Não é pouco não, no reino de Deus tudo é importante. Você que está aí na porta, na recepção é importante. Você que limpa o templo é importante. Você que fala de Jesus ao teu vizinho é importante. Você que convida o teu colega na escola para vir ao culto é importante. Não deixe de semear a boa semente. Não deixe de semear a semente do Evangelho. Esta igreja tem uma marca que nunca será arrancada. Essa igreja tem uma marca, e essa marca irá para a eternidade. Que marca é essa, missionário? A marca de ter entrado em 2 países através da Assembleia de Deus do Brasil. A primeira igreja a entrar em 2 países no Brasil foi a Assembleia de Deus de Uruguaiana. Eu não sabia, alguns sabiam, outros não sabiam, mas vocês entraram na Argentina e vocês entraram lá no Uruguai. O pastor Leonardo foi até Portão de Ferro, uma igrejinha que nós comemoramos agora há poucos dias atrás 84 anos, e lá estava um servo do Senhor de Uruguaiana levando a mensagem do Evangelho. Esta igreja é marcada pela obra missionária, é marcada pela semente do Evangelho, e Deus, na sua sabedoria, trouxe o pastor Argimiro e trouxe o pastor Leandro, porque sabe que eles têm um coração missionário. Ei, igreja de Uruguaiana, Deus ainda conta contigo para levar a semente do Evangelho. Deus ainda conta contigo para anunciar pelos falados, para anunciarem nos becos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, e que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Fique de pé nessa noite, se o pastor me permite. E o salmista disse assim: aquele que vai andando e chorando voltará trazendo os seus molhos. Aquele que vai andando e chorando voltará trazendo os seus molhos. E você diz: missionário, eu já evangelizei tanto e nunca vi resultado. Parece que a minha semente sempre cai à beira do caminho. Parece que a minha semente sempre cai entre espinhos. Parece que a minha semente sempre é no meio das pedras. Missionário, parece que tudo que eu faço não dá resultado nenhum. Parece que eu prego, evangelizo, eu faço e eu não vejo os resultados da minha semeadura. Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Porque o nosso lar não é aqui. O rai de Carabachuri Amanda Labagai. Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou no seu lar. E o dia que você chegar lá, você vai ver que nem toda semente foi lançada entre espinhos. Nem toda semente ficou na beira do caminho. Nem toda semente ficou no meio dos pedregais. E quando você chegar lá, você vai ter uma grande surpresa. Porque um dia você decidiu semear chorando. Um dia você decidiu semear andando e chorando. Um dia você decidiu levar a boa semente do Evangelho. Você ainda não chegou em casa, mas o dia que você chegar lá, irmã Genaína, nós vamos ver o fruto de todas as nossas andanças, de todas as vezes, irmão Joabe, que nós deixamos a nossa família, de todas as vezes, irmão Jorginho, que nós levantamos de madrugada, de todas as vezes, pastor Leandro, que nós tivemos que praticamente implorar para construir uma igreja.
igreja, de todas as vezes, irmão Arão, que no sol castigante nós estávamos batendo massa para que a obra do Senhor fosse adiante. Ei, servo do Senhor, o teu trabalho não foi em vão, o teu trabalho não é em vão, e quando você chegar lá no céu, os molhos estarão te esperando. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. O país do Uruguai é uma nação muito difícil de fazer de pregar o evangelho, de fazer missões. Muitos missionários voltaram do Uruguai em depressão, síndrome de pânico. Muitos missionários voltaram do Uruguai com o seu casamento destruído, com a sua família destruída. Muitos missionários voltaram do Uruguai chorando e dizendo: Senhor, todo o meu trabalho foi perdido, todo o meu trabalho foi em vão, mas um dia nós vamos estar na glória, um dia nós vamos estar na presença do Senhor, e lá o livro será aberto, lá no tribunal de Cristo o livro será aberto, e o nome do fulano será citado. Missionário no país do Uruguai, missionário no país da Argentina, presidente da igreja de Uruguaiana, eu vi todas as vezes que você chorou, eu vi todas as vezes que te deixaram sozinho, eu vi todas as vezes que você pranteou, eu vi todas as vezes que você levou a semente, andando e chorando. Aqui está o teu galardão, aqui está a tua recompensa, aqui estão os teus molhos. Entra para o gozo do teu Senhor. Quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi homem. Deus usa os homens sim, as autoridades são constituídas, mas quem chama é Deus. Ele foi quem te chamou, Ele foi quem te chamou, Ele foi quem te chamou. A tua chamada não é humana, a tua chamada é de Deus, a tua chamada não é de homem, a tua chamada é de Deus. Igreja de Uruguaiana, se essa obra fosse humana, não duraria 3 anos, não duraria 1 ano, mas essa obra não é humana, essa obra é uma obra de Deus. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem para você. Volte a semear, volte a semear. Nós já vamos orar, mas eu preciso dizer isso, pastor Leandro. Aquele dia do congresso do círculo de oração, eu estava sentado lá em cima, estava uma glória de Deus aqui nesse lugar, e eu olhei para cá para baixo e eu disse: Jesus, eu acho que tu nunca vai me trazer para pregar numa igreja como essa. O Espírito de Deus disse assim: nunca diga nunca. Na outra semana o pastor me ligou, porque a minha chamada não é humana, a minha chamada é de Deus. A tua chamada não é humana, quem te abre portas é Deus, quem te leva é Deus, quem te traz é Deus, quem faz é Deus, quem te levanta é Deus, quem te usa é Deus. Coloque a mão no teu, coloque a mão assim no teu coração e faça uma oração sincera agora. Faça uma oração sincera. O teu irmão da direita ou da esquerda não precisa ouvir. Se a tua esposa está aí, não precisa ouvir. E diga para Deus o quanto você está semeando. Diga para Ele agora: Senhor, eu estou dando só 30%. Eu sei que eu posso fazer mais e não estou fazendo. Oh, eu não estou enganado, eu não estou confundido, eu sei o que eu estou falando. Diga para Ele: Jesus, eu estou fazendo só 60%. Eu poderia fazer mais, mas eu não estou fazendo. Diga para Ele agora. Diga: Jesus, eu estou dando o meu máximo, e eu não estou vendo o resultado da minha semente, eu não estou vendo o resultado do meu trabalho. Diga para Ele: mas eu sei que naquele dia, no grande dia do Senhor, quando o Senhor abrir o livro no teu tribunal, quando o Senhor for dar a recompensa, o galardão a cada crente, eu sei que eu estarei ali diante. Faça essa oração, ore agora. 1 minuto, ore. 1 minuto.
Ore. Espírito de Deus, sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. A igreja canta. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver. aleluia. Eu quero orar por você agora. O Lemuel pode continuar tocando, mas eu quero orar por você agora. Jesus vai renovar a tua vida. Ei, semeador, Jesus vai renovar a tua vida. Jesus vai renovar você, semeador. Ele vai renovar você, semeador. Ele tem visto as tuas lágrimas, semeador. Ele tem visto o teu sofrimento, semeador. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero orar por cada vida que está aqui diante do Senhor, cada vida que ficou até agora, Senhor, cada vida, Senhor, que foi tocada pela tua palavra. Eu quero orar por cada semeador aqui nesta noite. Em teu nome agora, Jesus, eu oro e eu peço, Senhor, que o renovo do céu venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, o Senhor tem um celeiro de pregadores aqui neste lugar. O Senhor tem um celeiro de semeadores aqui neste lugar. E eu sei que o Senhor me trouxe aqui para que por sua graça eles fossem renovados nessa noite. O Senhor
Senhor quer dar um crescimento maior a esta igreja. O Senhor quer dar um crescimento maior a esta igreja. E eu sei que o Senhor conta com cada um deles. Agora, Espírito Santo de Deus, Tu que é o agente da igreja, Tu que é o missionário da igreja, Tu que é o Deus que veio para renovar, para capacitar a igreja. Agora, Espírito Santo de Deus, começa a encher cada crente agora, começa a inflamar cada coração agora, começa a incendiar cada vida agora, com o sentimento e o desejo missionário, com o sentimento e o desejo de fazer missões, com o sentimento e o desejo de contribuir para as missões, com o sentimento e o desejo de evangelizar, de fazer a Tua obra. Eu oro, Senhor, pelos companheiros obreiros aqui nessa noite, cada um deles que o Senhor tem levantado, aqueles que o Senhor levantou nas congregações, que eles possam sair daqui nessa noite com a chama do Evangelho mais acesa no seu coração, anunciando e pregando a Tua palavra. Agora, Espírito Santo de Deus, batiza com Teu Espírito, Jesus, renova nesta noite. Se há algum enfermo aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora, Pai, eu ordeno que essa enfermidade desapareça. Enfermidade, respeita a autoridade do nome de Jesus que está na minha vida, e deixa essa vida agora, deixa esse crente agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que toda enfermidade desapareça e o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa Teu servo, Senhor, o pastor Leandro, a diretoria da igreja, os obreiros, cada irmão aqui nessa noite, que a Tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.